E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje vamos falar, óbvio, de fone de ouvido KZ-S2. Esse aqui é um dos modelos totalmente sem fio de uma das marcas mais adoradas pelos brasileiros da China, que é a KZ-S2. Tá curioso? Vem comigo! Falando aqui da case, nós temos uma case nesse preto fosco que ela é bem interessante, lembra bastante os fones da Blitzwolf, que é na verdade, quase idêntico a muitos fones da Blitzwolf que eu já testei na parte da case. Legal que essa parte de fosco aqui não fica marca de dedo e não arranha tão fácil quanto o Black Piano. Também na parte de baixo aqui nós temos um Type-C. Bateria da case de 400 mAh. Indo para a parte do fone de ouvido aqui, parte externa dele é bem simples, tem essa pegada aqui que também é fosca e parece um fone não tão premium quanto os outros modelos da KZ que nós já testamos aqui. Esse botão aqui parece que é clicável, mas ele é touch, então só um leve toque ele já vai reconhecer os comandos. Parte de dentro do fone de ouvido aqui nós temos um design bem semelhante aos fones com o fio da KZ e ele tem uma pegada bem agradável, ele encaixa muito bem na orelha, também tem esse detalhe aqui em metal que é uma coisa bem bonita e visto nos outros modelos da KZ e pouco visto em fones TWS. Indo para a parte dos comandos, nós temos os habituais comandos, um toque ali, você vai dar play e pause, também né, atender ligação e cancelar ligação, 2 toques no lado direito você passa a música, 2 toques no lado esquerdo retrocede música, 3 toques você ativa o modo gamer, que ele diminui bastante a latência, prestem atenção nisso, diminui, não vai ficar zero, mas diminui bastante a latência para você ver um vídeo aula ou jogar. Não vai ser o ideal, mas é bem melhor do que as primeiras gerações de fones TWS. E também temos aqui o toque contínuo, que é para assistente virtual. Perceberam que não temos o comando de volume, mas temos aqui assistente virtual, que eu não sei o que passa na cabeça desses engenheiros que fabricam fones de ouvido, que pensam que um recurso que ninguém usa é mais importante que o comando de volume. Temos outros fones aí do mercado, né, Xiaomi, que não tem comando nenhum, só assistente virtual. Cara, sério, eu não sei, os caras têm algum bloqueio, alguma coisa assim na cabecinha deles que pensa que esse recurso, que 99% das pessoas que usam ele usam porque ativaram errado, você estava tentando passar a música da play ou o comando de volume e você ativou esse recurso errado. Só assim para você usar esse recurso, que eu não conheço ninguém que usa esse recurso de assistente virtual. Mas o comando de volume, quem tem e já usou fone totalmente sem fio com comando de volume, não abre mão desse recurso. Já assistente de voz, como eu disse para você, você está passando música ou um comando de volume ali, você ativa errado, por engano. Só assim para alguém usar essa porcaria. Parte de autonomia de bateria, nós temos aqui uma bateria que dura 3 a 3 horas e meia, dependendo do volume. Eu uso ali em moderado 45 a 50% de volume, 3 horas e meia. Se você exige um pouquinho mais do volume, não vai passar de 3 horas. Não é a melhor bateria do mercado, sim, temos fones aí que duram 8 horas de bateria, mas assim, não é tão ruim 3 horas, seria ruim mesmo para baixo de 3 horas, não é o ideal, mas 3 horas dá para fazer bastante coisa com este fone. Lembrando que a KZ ainda tem esse problema de 3 horas nos fones totalmente sem fio deles. Até o momento eu não lembro nenhum que passa de 3 horas, chega até 4 horas, mas com volume um pouco mais reduzido. Mas 3 horas é o problema que a KZ está tendo nos fones totalmente sem fio. Mas como eu disse para vocês, não é ruim, apesar que nós vemos modelos da Oppo, da Xiaomi que tem a bateria semelhante e custam bem mais caro. Então 3 horas não é o ideal, mas tá longe de ser ruim. Jefferson, mas para de falar de recursos, eu quero saber da qualidade de som. Esse fone de ouvido aqui tem 2 drive, galera, tem 2 alto-falantes. Nós temos a armadura balanceada, que ele é tipo uma caixinha metálica, que tem uma lâmina ali dentro, que conforme varia o magnetismo, o campo magnético dessa cápsula, essa membrana vibra ali dentro e gera som e sai por um pequeno duto. Essa armadura balanceada é destinado às frequências médias alta a aguda. Para as frequências média baixa, baixo e subgrave, nós temos aqui um drive dinâmico, que é um alto-falante convencional que foi construído há quase 100 anos, só que bem menor, né?
para caber dentro de um fone de ouvido. Mas não é uma tecnologia nova, só é a tecnologia nova de conseguirem fazer tão pequeno. Mas é um alto-falante convencional aí que você tem no seu carro, na sua TV, em qualquer outro dispositivo que reproduza som. Esses dois alto-falantes eu achei bem interessante porque eles possuem um nível de detalhe bem satisfatório. Parte de médio, baixo, grave, ali você tem um nível detalhado, principalmente na parte de voz, instrumentos, você sente a presença deles e você consegue ver os detalhes muito bem. Na parte de médio, alto e agudo, aqui está um nível de detalhe acima do que as outras frequências. Nessa parte da armadura balanceada, ele consegue te mostrar detalhes da música, nuances da música bem superior aos outros modelos. A versão S1 já tinha isso, ele conseguia apresentar um nível de detalhe bem maior comparado aos outros fones TWS da KZ, principalmente o Z1 que só tinha subgrave. Essa parte da armadura balanceada consegue sim um detalhe bem satisfatório nessas frequências. Só que nem tudo é perfeito. Por que eu falo isso, Jefferson? Pelo fato que aqui nós temos uma discrepância na parte da resposta. A própria KZ ela divulga o gráfico de resposta desse fone de ouvido, que eu acho que é bem honesto, porque é uma das poucas fabricantes de fones no mercado que reproduzem o gráfico de resposta dos fones de ouvido, que isso é um ponto muito importante, porque assim, eu vou até falar em outro vídeo dedicado a isso, mas pelo gráfico de resposta você já sabe se o fone vai ser bom ou não para o seu estilo musical. E a KZ, ela faz isso, comparado a outros fabricantes, fazem questão de esconder isso para mostrar que o produto deles é ruim. Então, aqui a KZ está de parabéns a isso. Só que nisso nós já avaliamos uma coisa bem estranha. Parte do drive dinâmico, que é as respostas médio-baixo para subgrave, nós temos ali variação de 96 dB a 90 dB de resposta. Médio-alto-agudo, partindo de 2K, nós temos um pico muito grande, ele dá uma discrepância muito alta de resposta. O que acontece com isso? Quando você está ouvindo ali 45%, abaixo de 40%, cai dentro da curva loudness, que é o volume em referência ao que nós percebemos no nosso ouvido. Até 45%, 50% do volume, ele é um fone linear assim, né? Ainda você tem bastante presença de médio, alto e agudo, só que passando de 50% do volume, as médios e agudos sobressaem, esconde e acaba com tudo o resto, porque tem essa discrepância de dB, ele está falando muito mais essas frequências do que as outras. É a mesma coisa que, vamos fazer um comparativo de caixas de som. Você pega um sub de 8 polegadas, tu pega um alto-falante para responder médios ali de 5 polegadas, como uma caixa 3 normal, só que na parte de médio agudo você coloca 10 corneta e 20 tweeter e coloca todos eles para responder no mesmo volume. Quando você aumenta o volume, aquele médio agudo vai vir muito mais, porque você tem uma resposta, uma sensibilidade mais alto-falantes respondendo nessa frequência. Então fica muito incomodativa. Eu tive que fazer esse perfil aqui no equalizador, vou mostrar para vocês, para ele ficar mais satisfatório. Fazendo esse nível, esse ajuste aqui até 50% de volume, eu achei que ele ficou bem mais satisfatório e eu consegui dar uma matada legal nessa frequência. Não é o ideal, mas melhora bastante. E aqui eu quero atirar uma pedra bem grande na KZ e falar para vocês a real. KZ não sabe fazer fones de ouvido com mais de um alto-falante. Eles têm 30 modelos no mercado, tanto com fio quanto totalmente sem fio, né? E, cara, desses 30, 3, 4, 5 num pau lascado tem um nível de resposta mais nivelado. Então, galera, KZ não sabe fazer fones com muito drive. Eles fazem uma propaganda grande, gigante, 20 drive, 50 drive, mas eles não sabem fazer. E qual o problema que eles não sabem fazer? Eles não conseguiram diminuir um componente que é essencial para quando você usa mais de um alto-falante. Se chama crossover passivo. Você não consegue fazer ele pequeno para você utilizar aqui. Crossover, para quem não sabe, ele é um recurso que usa capacitores, bobinas e resistores para você nivelar quando acontece essas disparidades. Quando você tem um alto-falante que ele está respondendo, falando bem mais dBs que os outros, você usa um crossover para você nivelar.
Então aqui nós não temos isso nesse fone de ouvido, se tem é muito mal feito, e nos outros fones da KZ também acontece o mesmo. Então é um fone interessante, mas você tem que dar uma boa matada ali no equalizador para ele não ficar incomodativo. Fora isso, a resposta, o nível de detalhe dele eu achei bem legal, mas sem o equalizador eu não utilizaria esse fone no meu dia a dia. Jefferson, vale ou não vale a pena? Galera, como eu disse para vocês, se você utilizar o equalizador, é um bom fone, ele tem uma boa curva de resposta. Mas na faixa de preço dele ele não é a melhor opção no mercado, sendo que nós temos outros fones de ouvido com um único drive, que a resposta é mais flat. Não vai ter o mesmo nível de detalhe na parte de médio, alto ou aguda, né? Porque aqui nós temos um drive só para isso, mas eles são mais nivelados e vai agradar mais gente, e também você não precisa utilizar o equalizador. Mas fora isso, é um fone assim que tem umas peculiaridades que eu achei bem interessante. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, quer ver análise mais detalhada de outros fones, comenta aqui na parte de baixo. Esse produto e muitos outros fones que nós já testamos aqui no canal estão à venda também, pelo fato que eu tenho que conseguir mais dinheiro para comprar mais fones. Vou deixar o link de todos eles aqui na parte de baixo e valeu!